Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início dessa sessão ordinária. Com 15 senhores vereadores presentes e um vereador ausente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Senhor presidente, essa primeira questão de ordem desse vereador refere-se à data comemorativa de hoje. Hoje comemora-se o dia do taquígrafo. E hoje, inclusive, eu gostaria de homenagear o nosso taquígrafo Paulo da Pós, que há tanto tempo vem prestando um serviço com muita dedicação e zelo dentro dessa casa. A esse competente, um abraço de todos nós aqui da casa. O porquê? Porque o senhor Paulo da Pós nos ensinou a trabalhar, inclusive, como vereador também, pelo seu tempo de experiência nessa Casa Legislativa. Então, meus parabéns e em nome dessa casa, acredito eu. Em nome dessa casa, a pedido de Vossa Excelência, a sessão será dedicada, então, a todos os taquígrafos, em especial ao nosso taquígrafo São Paulo da Posse. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ana Torelli. Com a alegria da comemoração do Dia do Taquígrafo, uma profissão já, eu diria, não em extinção, mas uma profissão difícil, muito difícil, né? É difícil encontrarmos hoje um profissional da taquigrafia e jamais encontraremos a altura do senhor Paulo da Pós. Mas junto a essa alegria, tem também a notícia triste, e eu peço a Vossa Excelência que, se possível, também dedique a sessão de hoje à memória da já saudosa Maria Alice Brescancin, que faleceu repentinamente, vítima de um infarto, na madrugada de sábado para domingo. Ela era moradora, uma das primeiras lá do bairro Eloy Chaves. Ela foi presidente da Sociedade Amigos de Bairro, foi a idealizadora, eu diria, do projeto da construção daquela casa que pertence hoje à prefeitura, o imóvel onde abrigou por muitos anos a Sociedade Amigos de Bairro. Foi também membro do Conselho Tutelar e da Pastoral da Saúde. Então, se possível, gostaria também que Vossa Excelência pedisse que fosse lavrada em ata essa homenagem à já saudosa Maria Alice Brescancin. Muito obrigado, senhor presidente. Está deferida a questão de ordem de Vossa Excelência, a vereadora Ana Tonelli, e homenageamos também nesta sessão a Maria Alice Brescancin, a pedido da vereadora Ana Vicentina Tonelli. Solicito a senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, são alguns projetos, veto e também moção. Primeiro deles, de lei complementar de autoria do vereador Julião, que altera o Código de Obras e Edificações para prever nos condomínios a reutilização da água. De autoria do vereador José Dias, que altera o Código de Obras e Edificações também para padronizar medidas de porta de compartimento sanitário. Projeto de lei complementar de autoria do vereador Gerson Sartori, que institui o Programa de Conservação, Uso Racional e Reutilização de Água em Edificações. De autoria do prefeito Ari Fossi, um projeto de lei que reabre prazo para a lavratura de escritura de doação ao Estado de área pública situada no Parque Residencial Jundiaí, Fazenda Grande, para a construção de escola. Projeto de lei da mesma autoria do prefeito, que cria os cargos públicos que especifica. De autoria do vereador Val, que denomina Praça Otacílio Gutierrez o sistema de lazer 15 do loteamento Conjunto Residencial INPS, no bairro Agapeama. De autoria do vereador Marcelo Gastaldo, projeto que denomina José Carreira a creche do idoso de Vila Hortolândia. De autoria do vereador Carlão Kubitsa, que denomina Praça Rosa Bertani Razeira, a área pública do Jardim Santana. De autoria do vereador Julião, que proíbe empresas que utilizam o serviço de motoboys de fixar-lhes tempo mínimo para entregas.
de autoria do vereador José Antônio Cachan, que obriga farmácias e drogarias a disponibilizar o compêndio de bulas de medicamentos CBM para consulta pública. Temos um veto ao projeto de lei do vereador Adilson Rosa, que exige de bares, restaurantes e similares a fixar cartazes educativos sobre os perigos da bebida alcoólica. Projeto de resolução de autoria do vereador Gerson Sartori, que altera o regimento interno para criar o diploma de amigo do meio ambiente. Moção de autoria do vereador Pastor Roberto Conde, que apela ao governo do Estado pela ampliação do parcelamento do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Temos um ofício GPL encaminhando mensagem aditiva ao projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária de 2008 e também da outras providências. Senhor presidente, essa é a matéria que nós temos no início desta sessão. As listas de alçada, as listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo número regimental, passamos à ordem do dia. Tendo a ata da 95ª sessão ordinária realizada em 24 de abril de 2007, permanecido à disposição dos senhores vereadores interessados pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da ordem do dia é o projeto de lei de número 9.709 de 2007, de autoria do prefeito Ari Fossen, que autoriza subvenções sociais no exercício de 2007. O projeto está em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Enquanto isso, gostaríamos de registrar nesta casa a presença da senhora Carmela Paniza, presidente da UIPA. Se faz presente aqui nesta Câmara Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 9.709, de autoria do prefeito municipal, que autoriza subvenções sociais no exercício de 2007. Achei importante usar a tribuna para me manifestar a respeito desse projeto de lei, embora tenha havido algumas ações para tentar divulgar e abrir uma discussão acerca da destinação das subvenções sociais para as entidades desta cidade, para poder fazer um comentário e na nossa avaliação, a forma, o valor, né, o insignificante valor destinado às entidades, no seu geral, uma cidade com um orçamento de 660 milhões, destinar R$ 376 mil é muito pouco, é 0,05% do orçamento. E dentre esse rateio que se faz e que se tenta colocar de uma forma bastante técnica, qualificando entidades assistenciais de proteção social básica de serviços especiais, proteção social especial média complexidade, os valores são variáveis. E quando se passa, então, para as entidades esportivas, não se sabe que critério se utiliza para a destinação desses recursos. E para as entidades culturais, neste ano, voltamos a solicitar a análise, pelo menos do Conselho Municipal de Cultura, para que tenha noção das ações dessas entidades culturais e que possa quantificar de uma forma mais equitativa os valores pífios destinados à subvenção social nesta cidade.
Então, infelizmente, neste ano nós não tivemos aqui manifestação do Conselho Municipal de Cultura. Embora ele já esteja em funcionamento, não houve tempo hábil para esse projeto tramitar por esse conselho e que fizesse alguma manifestação, alguma indicação. O Conselho de Assistência Social, sabemos que já adotou critérios e tem já uma conduta em prática para fazer a avaliação das entidades. Mas é muito desagradável caber aqui, comportar esta Câmara, a aprovar valores dos quais nós não temos a garantia de que será destinado à entidade que realmente vai cumprir com o papel que ela se propõe a fazer. Então, nesse sentido, gostaria de deixar aqui manifesto a minha, e tenho certeza que falarei em nome dos meus companheiros, o nosso descontentamento com os valores destinados à subvenção social, com os valores destinados a algumas entidades que nós entendemos que estão qualificadas indevidamente aqui. Eu não posso aceitar que o IPA seja considerado uma entidade cultural. Nós entendemos que a UIPA ela faz o seu papel para a comunidade no lugar da prefeitura, porque é uma ação pública, de saúde pública, o recolhimento e acolhimento dos animais soltos nesta cidade. Então, nós entendemos, de uma forma geral, que as entidades teriam que se qualificar e a prefeitura tem que reconhecer nelas o seu papel complementar dos serviços públicos, seja ela na área de proteção social básica, que sejam as creches, seja na área da pessoa idosa, seja na questão dos cuidados com os animais, seja na questão cultural. Nós temos que destinar valores com o compromisso de que as entidades farão o seu papel. E a prefeitura tem que reconhecer que elas são complementares e necessárias ao serviço público. Portanto, aqui defendo que se faça um empreendimento de força, um conjunto de forças aqui desta Câmara, para que realmente as entidades sejam reconhecidas no seu papel e não tenham simplesmente valores insignificantes, como é o caso da UIPA, que vai ter R$500 anuais. Fica mais caro fazer o controle contábil, a prestação de contas desses valores, do que utilizar, eu tenho certeza disso, e é nesse sentido que eu deixo aqui a nossa manifestação de votar favoravelmente a esses valores, evidentemente, que serão necessários e de ajuda para muitas entidades, mas com essas colocações de que temos que rever a forma como são destinados e pedir, sim, para que se aumente os valores destinados para as subvenções sociais nessa cidade. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, a doutora Silvana. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. Referente ao projeto de subvenção social, é importante que possamos fazer algumas colocações. Em primeiro lugar, dizer que, pela primeira vez, a Comissão de Justiça e Redação achou por bem reunir todas as entidades para que pudéssemos ouvir cada entidade e saber das suas necessidades e das suas dificuldades. E aí foi o que fizemos. A comissão esteve presente na Câmara e todas as entidades, ou melhor, a maioria das entidades estiveram presentes. Algumas que não puderam estar presentes, posteriormente, nos procuraram para fazer as suas colocações, mostrar as suas dificuldades. Mas eu queria falar especificamente de duas entidades aqui. Uma é a Associação Protetora de Menores, que a gente sabe que faz um trabalho muito importante com 75 crianças, onde a associação
traz essas crianças para que possam ser alimentadas, onde elas têm reforço escolar, onde elas têm aula de computação, onde elas têm atendimento psicológico, elas têm atendimento médico, atendimento pedagógico, inclusive. E nesse ano, em função de uma dificuldade em relação aos documentos que são exigidos, eu acho que não foi exatamente uma dificuldade, mas foi uma falta de informação, esta entidade foi penalizada, retirando-se desta entidade R$4.000 da sua subvenção. Então, a Comissão de Justiça e Redação, analisando a questão específica dessa entidade, achou importante que nós possamos ir até o prefeito municipal, colocar as necessidades da entidade, o que houve realmente em relação à entidade, para que ele possa ou fazer uma emenda aditiva ao texto, ou fazer outro projeto, enfim, para poder fazer com que essa entidade, pelo menos, receba o que recebeu o ano passado. Porque ela continua fazendo trabalho de parceria com a prefeitura, no sentido de acolher essas 75 crianças. E não pode agora, simplesmente, deixar de receber e, já com muitas dificuldades, porque a gente sabe que as entidades aqui em Jundiaí têm que ter uma criatividade imensa e uma força de vontade imensa para que se possam fazer atividades até paralelas para a arrecadação de orçamento para as entidades, para não interromper o trabalho que elas realizam. Então, nós iremos até o prefeito municipal conversar a respeito da Associação Protetora de Menores, para que realmente possa ser dirigida para a associação o que faltou nesse orçamento. Por outro lado, a gente conversou também com a UIPA, e a Carmela está aqui presente, e a gente pôde ver a importância da UIPA para o município. Hoje são 900 cães que estão lá, sob os cuidados da UIPA. A UIPA tem que correr atrás de pessoas abnegadas que auxiliam com 15, 10, 5 reais, cada um como pode, para poder fazer a manutenção e os cuidados daqueles cachorros. Então, nós sabemos que a UIPA não é apenas uma necessidade do município, é uma questão de saúde pública. Imaginem os senhores se nós tivéssemos 900 cachorros pelas ruas. Imaginem os senhores, como existem em algumas cidades do interior, que, só para terminar, senhor presidente, que alguns cachorros, inclusive no interior, que estão pelas ruas, transmitem leishmaniose. Como é que nós estaríamos em Jundiaí? Lógico que nós não somos área endêmica, mas podia acontecer, não é verdade? Ou outras doenças que poderiam colocar em risco a saúde da população. Então, nós temos que realmente observar a importância da subvenção, sim, mas observar que a UIPA não dá para sobreviver com R$500 por ano, né? Ela tem que realmente ter um jogo de cintura imenso para poder colaborar com a prefeitura nesse sentido, com a zoonose. Por outro lado, nós temos que entender que existem algumas entidades, e aqui foi falado, aqui de público, algumas entidades que recebem subvenção, mas que contam com outros auxílios e que poderia ser destinado esse valor de subvenção para outras entidades que necessitem muito mais. Então, eu acho que a gente tem que pedir novamente para que o prefeito reflita sobre a questão da subvenção. Nós tivemos, a semana passada, a questão do projeto que fará um convênio com as entidades que prestam serviço à comunidade, para que realmente elas sejam tiradas desse projeto de subvenção e que sobre um pouco mais de dinheiro para as outras entidades. Mas eu acho que isso tem que ser feito rapidamente, com uma certa urgência, porque não há de se admitir que as entidades, principalmente aquelas que prestam um serviço tão importante quanto a UIPA, ou entidades assistenciais que prestam um serviço tão importante, possam ter uma subvenção tão pequena, já que são os grandes parceiros e que, sem dúvida nenhuma, o poder público não conseguiria fazer as ações que essas entidades hoje fazem em parceria com o poder público. Se ele tivesse que ter essa responsabilidade, talvez nós não tivéssemos tão importantes ações feitas pelas entidades e com tanto amor e com tanta dedicação que essas entidades hoje fazem em prol da população jundiaense.
Então, dessa forma, senhor presidente, nós tivemos que encaminhar o projeto, logicamente, para não prejudicar as outras entidades pela aprovação, mas nós iremos levar pessoalmente e estamos convidando todos os outros vereadores que assim desejem, para que a gente possa reunir com o prefeito e solicitar que haja essa retificação da Associação Protetora dos Menores e que haja uma melhoria, principalmente para a UIPA, que faz um grande trabalho aí para a comunidade. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as minhas palavras. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer um pedido à Comissão de Justiça e Redação. Eu não apurei ainda todos os motivos, eu fui procurado no final de semana e não tive oportunidade, ia começar a ver no dia de hoje até, porque me parece que a Associação Casa de Nazaré também acabou ficando meio que prejudicada ou não, por falta de alguma prestação de contas. Então, também precisaríamos incluir, peço à comissão a gentileza de incluir nessa tentativa que vai ser feita junto ao Poder Executivo, que se inclua a Casa de Nazaré, que também presta um grande serviço nessa cidade. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei do senhor prefeito, lei número 9.709/2007, do prefeito Ari Fossen, autoriza subvenções sociais do exercício 2007. Eu gostaria aqui, senhor presidente, senhores vereadores e as demais pessoas presentes aqui, senhoras e senhores, eu não tenho nada com os valores das entidades que estão aqui, mas o que me deixa um pouco preocupado é os R$500, falando em nome da instituição, da UIPA, com R$500. Nós não falamos somente da alimentação desses animais. Nós não falamos somente dos cuidados, nós temos medicamentos. E o carinho dessas pessoas que estão envolvidas com esses animais também, que é de grande avalia, de grande importância para a sociedade, aí principalmente a sociedade não só desta cidade, deste país. R$500 é a alimentação talvez de um dia. De um dia, senhores vereadores. Eu não tenho nada com as outras entidades. Está corretíssimo o prefeito dividir da formas da necessidade de cada uma delas. Mas precisamos saber das dificuldades que tem a responsabilidade da instituição, ou mesmo daquelas pessoas que estão cuidando desses animais. Que nós estamos sabendo que muitas vezes esses animais, quando eles estão bonitos, bem sadios, todo mundo quer o animal. Depois que tem qualquer tipo de doença, mesmo a sarna, as pessoas abandonam, soltam longe de suas casas, sabendo que aquele animal não tem o endereço, para que ele possa ter o carinho de outra pessoa, no qual ele teve até enquanto não teve qualquer tipo de doenças. Então fico... Me permite uma parte, vereador? Permito, vereador. Sei que não é esse o assunto que está em pauta, mas o senhor levanta um ponto e que eu vou voltar aqui a pedir. Existe uma lei aprovada nesta casa em 2003, a lei de número 6.320, de minha autoria, aprovada por unanimidade dos senhores vereadores à época, que regulamenta a posse e a propriedade dos animais. E que num dos itens, inclusive, que é fazer a colocação de um chip, onde você tem um controle animal, isso que o senhor está descrevendo, que a gente cansa de ver acontecer, não só na cidade de Jundiaí, mas vamos falar de Jundiaí, que é o abandono do animal, ficaria fácil de se identificar quem é
que o abandonou, senhor vereador. Então é muito importante a fala de Vossa Senhoria, no sentido de que nós venhamos a lutar. Peço o apoio dos senhores vereadores, porque sozinho não tenho conseguido com que o setor de zoonose da nossa cidade, com que a Secretaria da Saúde entenda que é da sua responsabilidade fazer com que essa lei entre em vigor, que regulamente essa lei que está aprovada desde 2003. Muito bem, vereador. Pelas suas palavras, com certeza vai ajudar muito nas reivindicações dessas entidades. Eu gostaria que o prefeito Ari Fossen, só para terminar, senhor presidente, olhasse de frente para a situação dessa instituição e mesmo desses animais. Os animais, quando estão em poder do ser humano, para fiscalizar lá seu quintal, sua propriedade, muitas vezes os proprietários estão dormindo, muitas vezes estão passeando fora de suas residências, os animais estão ali fiscalizando e cuidando da propriedade de cada um de nós. Depois de qualquer doença, abandona. E abandonando, fica aí a instituição, o IPA, com a responsabilidade de amor, porque em si o valor estipulado para essa instituição não dá para um dia sequer de alimentação, não contando com os medicamentos, com certeza serão gastos. Parabéns para vocês que cuidam, com certeza, com mais com carinho, com sentimento, porque nessas alturas, este valor, sinceramente, foi tão simbólico que o prefeito precisa reaver a situação dessas entidades. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Val. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Cachan. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao presidente da Comissão de Justiça e Redação, que teve a coragem até de se fazer uma reunião preliminar antes da aprovação desse projeto com as entidades presentes. Qual é a avaliação feita por quem determinou um valor de R$500 para o IPA? Da onde que tiraram esse valor para se colocar no papel hoje? Eu gostaria de entender apenas, porque é difícil, é melhor não dar nada. Eu não entendi até agora da onde que tiraram esse valor de R$500 para dar para a instituição o IPA. Isso daí, eu não sei, eu não participei dessa reunião, nada mais justo que a presidência da Comissão de Justiça e Redação responder essa pergunta, de onde que chegou nesse valor, de onde que tiraram esse valor para colocar em papel. Com a palavra, o vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, projeto de lei de 9.709/2007, do senhor prefeito Ari, que autoriza subvenções do exercício de 2007. Não se faz necessário de se falar tanto, porque os companheiros que já nos antecederam foram muito felizes em suas colocações. Marilena, Silvana, Zé Dias, falaram com propriedade. E há de se notar que a divisão dos valores não é aqui aceita com uma conta correta. Deveria, sim, ter feito um melhor cálculo, uma divisão melhor. Marilena disse sobre equidade, o direito igualitário, talvez pela demanda, o atendimento de cada entidade levou algum critério aí para que se chegasse a este número, que não concordamos, é verdade. E um exemplo claro está aqui, visto pela UIPA, uma entidade que tem um trabalho sério, como todas as outras demais aqui mencionadas, mas com valor realmente irrisório pelo serviço que presta. Eu vi aqui 20 entidades assistenciais com um valor de R$324 mil. 6 entidades esportivas, um valor de R$11.100, e entidades culturais
com R$31 mil, não atingindo nem 10% das outras entidades, dado também a proporcionalidade de 20 para 16. Mas não menos importante o esporte, porque temos que investir mais no esporte e na cultura, para que precisemos menos de assistencialismo. Então, realmente, na minha ótica, está difícil de aceitar a conta, vereador Gerson. Precisa ter uma melhor divisão desses recursos. E, se possível, não reduzir, mas aumentar, porque são trabalhos sérios. O próprio prefeito, em sua justificativa, diz assim: a presente propositura objetiva colaborar com as obras desenvolvidas pelas entidades sociais que auxiliam pessoas necessitadas, bem como contribuir com entidades culturais e desportivas, que têm um papel importante na formação do ser humano. E, no entanto, vem para a sociedade esportiva, isso aqui apenas R$11 mil, e a culturais, R$31 mil. Dá uma parte, vereador Val? Pois não, nobre vereador. Talvez o prefeito anda generoso ultimamente, talvez a gente possa estar conversando com ele para ver se ele doa mais 20% do seu salário, assim como ele ia doar para a Casa de Saúde, talvez ele doe também para aumentar essas verbas. Então a gente pode, nessa conversa, pedir ao prefeito mais 20% do salário dele. Vossa Excelência tem razão, e talvez nós devêssemos também doar todo o nosso salário também, reconhecendo a necessidade do bem comum de nossa cidade. Isso é uma grande realidade, que a Vossa Excelência diz, porque não é somente a cargo da administração pública, mas de todos nós contribuímos. Eu tenho certeza que todos nós aqui contribuímos de uma forma ou de outra com as entidades, assim como o senhor prefeito e todos nós não estamos isentos dessa responsabilidade, porque temos direitos, mas também temos os nossos deveres. Senhor vereador. Pois não, nobre vereador. A título de esclarecimento, foi levantado aqui, mas dentro do que o senhor está colocando, da questão da responsabilidade das entidades. Eu tenho a informação que tanto a Casa de Nazaré como a creche Mãe Meimei, que não aparecem no quadro de subvenções aqui da nossa listagem, o motivo é que elas agora recebem um convênio muito mais vantajoso. Foi formulado um convênio, existe agora uma qualificação melhor para desenvolvimento de atividades. A Casa de Nazaré tinha um convênio de R$8 mil ano com assistência social e passou para 16 mil mês. E também, pelo Fundo da Criança, ela tem um projeto e um convênio de R$8 mil mês, fora outros projetos também que ela recebe alguns valores. E a Meimei passou por um convênio anual de mais ou menos R$90 mil. Então, acho que, dessa forma, a Prefeitura vai reconhecendo o papel dessas instituições. Então, o fato de não estarmos vendo essas entidades aqui na nossa lista tem esse significado também. E a gente gostaria que isso fosse extensivo às demais entidades que passassem a ser objeto de convênio e não de subvenção. Perfeito. Senhor presidente, são essas as palavras do vereador Val, e eu espero que realmente as subvenções comecem a aumentar, pelo menos gradativamente também, como para o IPA e outras entidades. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, comentando aqui, a nossa diretora legislativa nos chama atenção para um detalhe. Não sei se aí resolveria, porque outras também juntaram e acabou não resolvendo, que foi pequena a subvenção destinada. Mas nós temos aqui a PAIM, Pastoral de Atendimento e Integração do Menor. Justificou todos os gastos mês a mês com tudo aquilo que eles se utilizaram. Não seria o caso de todas as entidades fazerem o mesmo, não apenas prestando contas, dizendo que o dinheiro foi empregado, que nós temos aqui no caso da UIPA, estou vendo aqui da Dissera, distribuidora de cereais e rações, só nessa nota, a UIPA recebeu também no ano passado R$500, só nessa nota ela gastou R$584, quer dizer, não chegou nem para essa única nota. Será que, se colocassem tudo aquilo que é gasto mês a mês, não iria sensibilizar o senhor prefeito, a presidente do Fundo Social e secretária
de integração social para que realmente a subvenção fosse aumentada? Fica aí uma ideia, presidente. Vereadora Ana Tonelli, essa presidência recebeu aqui nos nossos gabinetes a Carmela, tratando justamente do valor da subvenção há cerca de 15 dias. E ela tem todo o demonstrativo de pagamentos e custeio da própria entidade. Então, entendo que essa sugestão de Vossa Excelência é absolutamente oportuna e, além disso, já cumprida pela própria Carmela e a sua diretoria, quando traz à Câmara Municipal todo o uso do recurso que é por lá arrecadado, e esta se nós podemos chamar de subvenção que é repassada pela Prefeitura no caso da UIP. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos ouve, projeto de subvenção, poderia deixar de dizer, primeiro, a maneira que a Comissão de Justiça e Redação tratou essa questão de trazer as entidades para uma discussão. O segundo ponto, que foi muito discutido, é a maneira e os critérios que são usados, né? Sabemos que o valor aqui, quanto mais a gente gostaria que o poder público tivesse cedendo a essas entidades. Foi citado aqui uma delas, né, a própria IPA, inclusive sua representante aqui conosco, a gente sabe desse importante trabalho que é feito na nossa cidade. E o caminho é a discussão do projeto. Acho que cada vez mais está sendo discutido esse trabalho de subvenção. Sabemos que o terceiro setor hoje é o que mais se desenvolve, o que mais ajuda o município de Jundiaí. Mas nós precisamos ressaltar, como foi dito, algumas entidades aqui que não estão. Eu acho que o caminho é esse. É você criar meios através das entidades com um projeto não de subvenção, que a subvenção é para um auxílio, mas sim esse de convênio, assim como foi feito com a Casa de Nazaré, a creche Meimei, e nós sabemos também que o SOS também pôde apresentar um projeto e assinar esse convênio. Acho que a discussão é nesse sentido. Sabemos o quanto importante é o trabalho dessas entidades, mas também sabemos que o poder público tem dado seu valor a essas entidades. Talvez não da maneira que vocês mereçam, com os valores que vocês mereçam para atuar, mas tem feito sim, e é uma coisa que a gente discutiu muito, os critérios. Se você unir todas as entidades e usar o mesmo critério para todos, o que vai acontecer? Quem é do segmento vai ser favorecido. Quem trabalha com qualquer criança, se o fator primordial é a criança, ela vai ser favorecida. É questão de divisões, áreas filantrópicas, culturais e esportivas. Dividir essas entidades em grupos e para cada grupo um critério. Aí sim, nós vamos ter uma maneira melhor de fazer o repasse dessas entidades. Hoje, a maneira que ela é feita, embora necessária e de uma certa forma até eficaz, da maneira que o próprio Conselho e a própria SEMES teve a preocupação de vir até a Câmara Municipal dizendo a maneira que é feita essa distribuição. Sabemos da necessidade de aumentar, sim. Sabemos que só a assinatura de convênios que foram feitas, o quanto aumentou, não só a subvenção, mas a parceria com essas entidades que prestam esses trabalhos de excelência em nossa comunidade. Mas nós precisamos melhorar? Claro, e muito. E é dessa forma que será feita, com discussão e transparência, e dividindo as questões entre filantropia, cultural e esportiva. Porque se o critério foi o mesmo, lógico que uma entidade vai se sentir prejudicada. E eu tenho certeza que essa não é a intenção do poder público. Mas como que ela faz essa divisão? Só fará se realmente for dividido entre segmentos e a subvenção. E bem sabemos, só esse ano aqui, quantas entidades mais foram beneficiadas. Essas que estão com asterisco aqui, que não foram, eu creio que em torno de 6 a mais que serão subvenciadas esse ano. Por quê? Porque também entraram no quadro. Então, eu acho que a Câmara
e o poder público tem sim o seu dever de estar aqui atendendo essas entidades e da melhor maneira possível fazer essa divisão, porque o trabalho dessas entidades jamais será tratada como qualquer trabalho. Ele sim dá o auxílio, não só a questão educativa, mas principalmente, foi falado aqui, a questão de saúde. Todo esse trabalho que vocês fazem para o município, isso reverte em menos trabalho na saúde dentro do nosso município. Parabéns a todas essas entidades. E pode ter certeza que o Executivo e o Legislativo estarão tentando criar meios para cada vez melhorar essa subvenção para essas entidades. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, vamos passar então à votação. Com 15 votos pela aprovação, e esta presidência aqui regimentalmente não vota, o projeto de lei de autoria do prefeito municipal está aprovado. Vamos passar então à análise do segundo item da ordem do dia, que é o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 9.682/2007, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, que altera a lei 6.109 de 2003 para instituir pontos de estacionamento de táxi defronte de hotéis. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Julião. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Só para registrar a presença do meu amigo vereador André, da cidade vizinha aqui de Louveira, que hoje está conosco, presente na nossa sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Queria sugerir à presidência para conversar com a Comissão de Saúde, ou talvez a SEI, para convidar o secretário Juca Rodrigues para vir estar explicando na Câmara Municipal os novos projetos da saúde, os novos rumos da saúde, que foram divulgados na imprensa durante o final de semana. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Júlio César de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, projeto de lei de número 9.682, que altera a lei 6.109 de 2003 para instituir pontos de estacionamento de táxi defronte de hotéis. Projeto simples, mas que, no entender da nossa consultoria jurídica, recebeu um parecer contrário, como sempre há sido notado nesta casa. Tudo o que nós tentamos regulamentar na nossa cidade é inconstitucional, é ilegal e tudo mais. Mas, mais uma vez, eu venho nessa tribuna solicitar a compreensão dos pares para que deixem o projeto tramitar, porque esse projeto nasceu de muitas discussões, inclusive feitas nesta casa, com taxistas, com pessoas do meio e junto ao ex-secretário de Transportes, o então engenheiro Sacramone, que solicitou a este vereador que pensasse e fizesse uma lei nesse sentido. Das discussões que nós tivemos, que não foram poucas, na outra legislação, quando foi aprovada a lei que eu estou procurando alterar, senhor presidente, foi feito audiência pública, debate, muitas conversas, muitas discussões com os responsáveis taxistas da nossa cidade. E Jundiaí cresceu. Há alguns anos atrás, Jundiaí tinha muito poucos estabelecimentos
de hotéis. Hoje, a nossa cidade se tornou um polo atrativo, não só turístico, mas comercial. Nós vimos florescer na nossa cidade N estabelecimentos. E, com isso, nós passamos a ter também alguns problemas em relação à questão dos táxis. Por isso, solicito aos pares que derrubem, para que o projeto tramite, o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, que fez o seu trabalho. Tenho conversado com os membros, a gente tem procurado sempre trocar alguma ideia com eles, mas eu acho que eles estão cumprindo com o papel que lhes cabe. Mas solicito que o plenário, por ser um plenário onde nós podemos fazer isso, e aqui estamos para isso, que deixe tramitar, como tem deixado outros projetos que têm suscitado várias e várias discussões no sentido de melhorar a vida da nossa população. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto. Não havendo e não podendo mais haver discussão, passamos então à votação do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Vereador José Galvão Braga Campos. Com 15 votos pela rejeição do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação e uma abstenção, o parecer contrário está rejeitado, o projeto continua tramitando na casa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, mais uma vez eu gostaria de agradecer aos pares pela compreensão da importância dessa discussão, visto que muitos aqui participaram das discussões na outra legislação, e aos novos que entenderam que nós devemos estar promovendo esse debate em toda a cidade de Jundiaí para melhorar ainda mais o serviço prestado por essa categoria, né, que tanto luta, tanto batalha, sofre e com certeza vai estar com isso ampliando a possibilidade de emprego na nossa cidade, senhor presidente. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Queria, nesse momento, dizer que está presente no plenário o vereador André, da vizinha cidade de Louveira. Ele está presente na nossa sessão. Agradeço a reafirmação da presença do vereador André aqui na nossa Câmara Municipal e também do seu Paulo Mendonça, pelo Sindicato dos Bancários, que está acompanhando a nossa sessão, em conjunto com o Douglas Yamagata, que agora não vejo aqui em plenário. A presidência recebe um requerimento de adiamento para a sessão ordinária do dia 15/5/2007 da apreciação do projeto de lei 9.706, do vereador Adilson Rodrigues Rosa, que prevê entrega domiciliar de medicamentos nos casos que especifica. O requerimento está em discussão. Com a palavra o seu autor, vereador Adilson Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, o motivo do pedido do adiamento do presente projeto de lei é uma reunião que eu tenho agendada com o secretário de Saúde, o secretário Juca Rodrigues, né? Já tinha feito um contato anteriormente, quando tinha apresentado esse projeto. Fui para São Paulo com o vereador Julião, estivemos lá na cidade de São Paulo conhecendo o funcionamento lá e reapresentei com algumas modificações e tenho essa reunião, senhor presidente, com o secretário, visto que há um parecer da consultoria jurídica dessa casa apontando a ilegalidade e a inconstitucionalidade. Portanto, gostaria de estar discutindo com o secretário se há possibilidade de aplicação da lei caso venha a ser aprovada por essa casa, e se não houver essa possibilidade, estarei retirando o projeto. Uma parte, vereador? Tem uma parte. Não, porque parece que o secretário volta dia 18. O projeto está sendo adiado para o dia 15. De qualquer maneira, nós já temos o anúncio que será o secretário, né?
O secretário é vice-prefeito e tem acompanhado o desdobramento das questões da saúde. Portanto, não vejo problema algum em estar se discutindo com ele, já que ele vai estar implantando ou não, né, a lei, e nós temos aí um tempo para isso. Portanto, se não houver interesse da prefeitura em estar fazendo com que a lei funcione, esse vereador estará retirando, senhor presidente. O requerimento de adiamento para 15/5/2007 está em votação. Vereador José Dias. Com 14 votos pela aprovação, essa presidência que regimentalmente não vota em um senhor vereador ausente, o requerimento está aprovado. Vamos passar, então, à análise do item 4 da ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Que eu esqueci um detalhe, quando eu falei da vinda do secretário Juca, é porque eu tive a oportunidade de ouvir no sábado pela manhã, com exclusividade no programa do Agostinho Moretti, a presença do secretário, mas ainda ficou uma série de dúvidas, por isso que eu sugeri a vinda do secretário até a Câmara. Vamos passar, então, à análise do item 4 da ordem do dia, que é o projeto de decreto legislativo de número 1169 de 2007, que suspende por inconstitucional a execução do dispositivo da Lei 5.987 de 2002. Está em discussão, em votação. Com 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente e essa presidência que regimentalmente não vota, o projeto de decreto legislativo está aprovado. Vamos passar, então, à análise do item 5º da ordem do dia, que é o projeto de lei 9.637 de 2006, de autoria da vereadora Ana Vicentina Tonelli, que denomina Jardim Salvador Tomás Cheleghini, área pública da Vila Ponte de Campinas. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, a senhora vereadora Ana Vicentina Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amigas vereadoras, projeto de lei de minha autoria, como já leu o nosso presidente Luiz Fernando, que denomina Jardim Salvador Tomás Cheleghini, a área pública de Vila Ponte de Campinas. O porquê da nossa denominação? O senhor Salvador nasceu no ano de 1921, num dia 21 de maio, em Igaraçu, no estado de São Paulo. O seu pai, um italiano, vindo da província de Rovigo, e sua mãe, minha xará, dona Ana Garcia, espanhola, da província de Armênia. Eles vieram para o Brasil, como muitos, inclusive meus avós que vieram da Itália, fugindo da guerra, e desembarcaram no Porto de Santos, e como acontecia com todos os imigrantes, aconteceu com eles também. Os fazendeiros foram até lá, buscando a mão de obra. E ele trabalhou muito na lavoura, porque o pessoal da cidade de Jaú o levou para lá. Trabalhou em Santa Antonena, Neto Prado e outras. E foi com o trabalho da lavoura que os seus pais conseguiram comprar uma pequena casa lá em Jaú. E ele se casou num dia 5 de junho de 42. Teve 6 filhos. Aí deixou de cultivar café, foi trabalhar em várias indústrias.
Seu primeiro emprego foi na Companhia Paulista de Estradas de Ferro. E, na ocasião, foi-lhe oferecido, como ele não tinha uma casa própria, um vagão para que ele morasse. Mas ele se recusou e deixou o emprego. Sua dignidade falou mais alto. Foi trabalhar em fábrica de móveis e ficou conhecido na cidade porque entregava móveis nas casas dos adquirentes. Sempre ganhou pouco, cuidou da mãe, da esposa e dos filhos. Em janeiro de 61 veio para Jundiaí. Nunca mais saiu. E com a ajuda do seu irmão, ele comprou uma casa velha, lá na Rua Brasília, na Vila Rio Branco, e aos poucos foi reformando. Trabalhou também na Vigorelli e acabou por aposentar-se na antiga Stand Brands do Brasil. Hoje, nem diria mais hoje, que já não está mais conosco, a Fleshman Royal, uma vez que se transferiu para o Paraná. E ele se aposentou com um salário mínimo. Como todos nós, resmungava, mas aceitava, e foi assim que conseguiu comprar ainda, com esses míseros salários que ganhava, uma pequena mercearia, e lá empregava os filhos, e fez uma grande legião de amigos. Foram 21 anos de trabalho, e os seus fregueses, e ele fazia questão sempre de valorizar a todos, mas cada vez que conversava numa roda de amigos, ele destacava os seus importantes fregueses, dizendo que o professor Pedro Fávaro, ex-prefeito, sempre ia ao seu mercadinho ou à sua pequena mercearia com o seu corcel antigo. Quem não conheceu o professor e ex-prefeito Pedro Fávaro dirigindo o seu antigo corcel pelas ruas de Jundiaí? Dona Wanda do Amaral Gurgel, a Cristiane Latorre, o Josué do Prado e muitos outros. E ele não tinha preguiça, se levantava cedo e ia fazer as suas compras na capital. Em 93, foi obrigado a fechar o seu pequeno comércio ou a sua pequena mercearia, porque o progresso fez com que os grandes supermercados e depois os hipermercados viessem para a nossa cidade. Mas ele, o seu Salvador, provou e comprovou que mesmo ganhando pouco, ganhando apenas um salário, aquela época boa de vida de todos nós, conseguiu fazer a sua pequena casa, reformar e depois de aposentado ainda, montar o seu comércio. Senhor presidente, companheiros vereadores, amigas vereadoras, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, mas que merece também ter uma rua denominada de Salvador Cheleguini. Espero que os senhores e as senhoras também assim o entendam e me ajudem aprovando esse projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto de lei continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto de lei está em votação. Quinze, 14 votos pela aprovação, um senhor vereador ausente, e esta presidência aqui regimentalmente não vota. O projeto de lei de número 9.637, de autoria da vereadora Ana Tonelli, que denomina Jardim Salvador Tomás Cheleguin, está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Eu estava aqui conversando com a Carmela, da UIPA, e não tive a oportunidade de fazer uma parte na fala da Ana. Queria parabenizar a vereadora Ana pelo projeto de lei, dizer que eu conheci o seu Salvador pessoalmente, estudei com os filhos dele, fui nascido e criado ali na Vila Rio Branco, e dizer que realmente é uma pessoa batalhadora, uma pessoa que criou seus filhos com muita dignidade, e como Vossa Excelência mesmo disse, uma época
difícil, né, com salário mínimo, um salário pequeno, mas que com muito empenho e dedicação, e os filhos maravilhosos que ele criou, e pessoas muito honestas, trabalhadoras, e a gente sabe dessa homenagem, o quão importante é para essa família que se radicou aqui na cidade, que faz parte da nossa vida. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, nessa questão de ordem, eu agradeço as palavras do nosso companheiro vereador Carlão Kubitsa, ao mesmo tempo em que agradeço também os familiares que vieram aqui nos prestigiar hoje com a discussão e votação desse projeto, e também agradecer a todos os companheiros que, por unanimidade, aprovaram o projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador Doca. Primeiro, evidentemente, um abraço à vereadora Ana pela felicidade de ter apresentado esse projeto de lei, um aplauso, e também dizer o seguinte, que eu conheci muito o seu Salvador, grande amigo, inclusive os parentes dele estão aí, e eu fui freguês há muito tempo, lá da famosa vendinha da Rua Bandeirantes. Parabéns, Ana. Vamos passar então à análise do 6º item da ordem do dia, que é a moção de número 148 de 2007, de autoria do vereador Gerson Henrique Sartori, de apelo à Câmara dos Deputados por mantença do veto presidencial à emenda 3, a emenda número 3 à Lei da Superreceita do Brasil, que retira da Receita Federal decisões sobre relações trabalhistas irregulares. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu gostaria de solicitar ao senhor, antes de entrar no debate dessa moção, já foi registrado aqui a presença do vereador André Guimarães, do PV, da Câmara de Várzea, né, do PV. Louveira. De Louveira, desculpe. É que nós tivemos uma reunião em Várzea, senhor presidente, na semana passada. Eu acredito que o convite deve ter chegado para alguns vereadores, ou teve algum equívoco, mas eu estive lá representando a bancada do PT, e existe, assim, um empreendimento, uma vontade de alguns vereadores aqui da nossa região em retomar a discussão da questão da aglomeração urbana aqui para nosso município e a nossa região. Então, se o senhor puder suspender por 5 minutos a nossa sessão, para que o André possa fazer o convite pessoalmente, em torno dessa discussão, já surgiu a ideia de trazer um debate para a nossa região. Então, eu pediria a sua compreensão, a compreensão do vereador Gerson Sartori, para aproveitar a presença do vereador André de Louveira aqui. Pedido de Vossa Excelência está deferido. Eu solicito aos senhores assessores que procedam à abertura do plenário, para que o André tenha a oportunidade de falar da tribuna por um tempo de até 5 minutos acerca do seu convite. Os trabalhos estão suspensos.
Vereador André de Louveira tem a palavra por até 5 minutos. Vou tentar ser breve. Aqui. Nós temos, primeiro, quero agradecer a oportunidade para o presidente da mesa, qual estendo esse cumprimento a todos e a todos os vereadores. Nós já tínhamos comentado isso numa reunião lá em Louveira, naquela primeira iniciativa do comitê parlamentar, com apoio da ex-presidente Ana Antonelli, e uma iniciativa do vereador Luiz Fernando. E eu tinha colocado a questão da aglomeração urbana de Jundiaí, que era um projeto de lei complementar do atual prefeito de Jundiaí, o Ari Fossen, que estava em trâmite na Assembleia. Infelizmente, ele foi arquivado no dia 25. Pegou a gente de surpresa o arquivamento, porque tinha um parecer contrário numa das comissões, e na mudança da legislatura, o regimento interno da Assembleia diz que ele deve ser arquivado. A gente está estudando uma maneira para ver quais são as soluções do ponto de vista na Assembleia para a gente suscitar novamente a discussão do projeto. E resolvemos reunir com alguns outros vereadores, e aí eu acho que o erro é meu. Na realidade, eu encontrei o Tcheco, o João, outras pessoas, o Luciano, e a gente tinha comentado a estender esse convite a outros vereadores de outras câmaras. Eu telefonei para a Câmara de Jundiaí, não consegui falar com Vossa Excelência e cometi um erro. Eu tinha o e-mail do Marcelo, acabei não passando, e a gente fez uma primeira reunião informal em Várzea. E qual era a ideia? A ideia era formar uma comissão para passar em todas as câmaras, para tentar agregar a participação da presidência das casas, junto com os vereadores, para a gente começar a discutir novamente essa questão da aglomeração urbana e criar uma comissão para ir junto à Assembleia, ao Palácio, e fazer isso valer, para trazer os benefícios para a nossa região. E fizemos um calendário. O primeiro dia seria aqui. O Luciano não consegui ainda conversar com ele, o Tcheco não pôde vir, porque tinha já uma reunião pré-agendada, mas nós estamos trazendo um convite oficial desses poucos vereadores, numa primeira reunião, para a Câmara de Jundiaí, com a ideia de realizar um debate público com a presença da Raquel Ronick, que é secretária nacional de programas urbanos, no dia 4 de junho. Claro que o pessoal de Várzea queria que fizesse em Várzea, mas a gente pensou, a própria Raquel tinha comentado, que Jundiaí é cidade polo. Tá? Tem toda a legislação aí, desde a legislação federal, estadual, sobre a questão da criação da aglomeração urbana, sobre as regiões de planejamento e desenvolvimento para o Estado de São Paulo. E a ideia era tentar agregar a participação suprapartidária dos vereadores, principalmente da Câmara de Jundiaí, e mostrar o papel e a força do parlamento. Tá? Hoje nós não temos representantes na Assembleia da região, então é mais um momento que a gente pode fortalecer os legislativos municipais em busca de uma pauta comum, começando pela essa questão de organização espacial e geográfica, na discussão das demais legislações, pontos de vista que a própria Marilena colocou, a questão da LDO, que vai estar sendo discutida na Assembleia, e a gente buscar verbas e programas para serem realizados na nossa região. Basicamente, esse é o convite. Muito obrigado. Eu agradeço, André, o convite de Vossa Excelência para que nós integremos aí o calendário de visita às câmaras municipais. Vou tirar uma cópia e providenciar, entregar para cada um dos senhores vereadores aqui nesta casa, lembrando que no dia de hoje se inicia as visitas à Câmara de Jundiaí, no dia 7 de maio na Câmara de Atibaia, às 20 horas, no dia 8 de maio na Câmara de Campo Limpo Paulista, às 19 horas, dia 9 de maio na Câmara de Cabreúva, às 19 horas, na Câmara de Várzea Paulista, no dia 10 de maio, às 14 horas, e no dia 14 de maio na Câmara de Itupeva, às 19 horas, e no dia 15 de maio, na Câmara Municipal de Jarinu, às 19 e após na Câmara Municipal de Bragança Paulista, às 20 horas. E na Câmara Municipal de Louveira, para o fechamento, no dia 22/5. A pauta convite traz o debate sobre aglomeração urbana com a palestrante doutora Raquel Ronick.
secretária nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades. Está registrado e todos os senhores vereadores receberão uma cópia deste convite enviado por Vossa Excelência. Senhor presidente, eu gostaria de, ainda enquanto os trabalhos estão suspensos, de declarar aqui o meu apoio particular. Os meus pares também da nossa bancada estão apoiando a iniciativa, integrarão essa iniciativa, mas o que o André falou é interessante. A proposta é dia 4 de junho, é uma segunda-feira, trazer a professora doutora Raquel Ronick. Ela tem todas as informações relacionadas aos projetos para o desenvolvimento regional e poderia ser aqui em Jundiaí. Eu acho que seria muito interessante se nós acolhêssemos essa proposta e realizar o encontro aqui, de forma que os próximos encontros em Atibaia, Campo Limpo, nesse roteiro que o senhor acabou de relatar, já se passasse o local, tá? Então, ficou pré-definido que se Jundiaí não acolhesse, Várzea automaticamente ofereceu o espaço. Mas nós entendemos que Jundiaí seria um polo, uma sede, né, viável e oportuna para iniciar essa discussão. Seria 4 de junho, que horário, vereadora? Uma segunda-feira, às 14 horas, né, André? É 14 horas. Ela confirmou, a possibilidade da professora doutora Raquel, então nós já a consultamos antes de trazer a proposta. Então, seria viabilizar aqui o plenário, o espaço e o apoio aqui dos pares para a realização da atividade. Eu só vou solicitar, vereadora Marilena, que se proceda a verificação da data e se não há nada agendado para o plenário neste horário. Se caso não estiver nada agendado, já está deferido e com muita felicidade o deferimento, porque essa iniciativa de juntar as cidades, os municípios que compõem a nossa região em prol de benefícios para a nossa região, é uma iniciativa que essa presidência particularmente tem um carinho muito especial. Eu gostaria só de esclarecer, no dia 4 de junho deve estar programada uma atividade de qualidade de vida, que a gente deixou uma programação anual, mas que agora nós verificamos que vamos ter 5 encontros e não será no dia 4 de junho, será em julho. Então, se tiver essa agenda, da minha parte, já pode desconsiderar, porque nós ainda não tivemos a oportunidade de desmarcar. Nós já vamos proceder à verificação e assim que a informação nos chegar, nós vamos anunciar. Solicito, então, ao Sérgio que faça o fechamento do plenário para reiniciarmos a ordem do dia. Estão reabertos os trabalhos. Passando a informação agora oficial, que no dia 4 de junho, segunda-feira, às 14 horas, nós teremos a oportunidade de receber a palestrante professora doutora Raquel Ronick. Não há nenhuma atividade agendada para o plenário na data que a senhora fez a solicitação. 4 de junho, segunda-feira, às 14 horas, o plenário está à disposição para a atividade. Vamos passar então ao item 6º da ordem do dia, que é a moção de número 148 de 2007, de autoria do vereador Gerson Henrique Sartori, de apelo à Câmara dos Deputados por mantença do veto presidencial à emenda de número 3 à Lei da Superreceita do Brasil, que retira da Receita Federal decisões sobre relações trabalhistas irregulares. A moção está em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Sartori. Poderia fazer o uso da tribuna, mas como já houve a discussão até em audiência pública, então eu acredito que, da minha parte, o debate já foi dado, ainda que possa estar acontecendo um acordo em Brasília, mas acordo e desacordo pode acontecer a qualquer momento, então a gente vai estar mantendo a moção e peço apoio dos demais vereadores para a aprovação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, acho que nem eu, nem o vereador Gerson poderíamos mais usar da tribuna, pois já o fizemos no dia da discussão inicial, e por isso também fiz esse pedido de questão de ordem, porque estive na audiência pública, num debate extremamente produtivo, que suscitou muitas dúvidas, esclareceu outras dúvidas,
E pelo que a gente acompanha na imprensa, ainda não totalmente solucionado o que deverá acontecer na votação, se não me falha a memória, deverá ocorrer agora por volta do dia 23 de maio, do veto presidencial. Dizer que estou totalmente convencido de que a emenda 3 traz prejuízo, não estou. Acho que ela poderá, como foi dito aqui, gerar algum tipo de prejuízo. Mas acho que não cabe a nós, enquanto Câmara, não nos posicionarmos. Por isso, senhor presidente, que disse ao vereador Gerson Sartori que não assinaria o pedido de urgência e que não votaria na moção, naquela oportunidade, por não estar totalmente esclarecido. Ainda tenho dúvidas, mas hoje consigo ter uma posição firmada. Votarei para que a moção chegue a Brasília, mas gostaria de acrescentar o que foi dito, vereador Gerson, naquele dia, que pensemos em imediatamente, e aí me disponho a sentar com Vossa Senhoria e fazermos uma moção solicitando ao governo, que me parece, que eu já ouvi, inclusive, do próprio, nas leituras que tenho feito, encaminhará uma MP ou um projeto de lei, se já não o fez, para poder regulamentar realmente o que a emenda 3 propõe. Então não há tanta malignidade assim na emenda 3. Pelo que vi das declarações do ministro Mantega, ele diz simplesmente da oportunidade da emenda 3 ser questionada na sua constitucionalidade. Ele não fala contra a emenda 3. Ele fala da questão legal de como ela foi colocada. E que por isso o governo estará remetendo ao Congresso uma medida provisória ou um projeto de lei. Então votarei favoravelmente, senhor presidente, acreditando e cobrarei um posicionamento a respeito disso, para que a gente não crie, e hoje escutava o ex-secretário da Receita Federal, o Everardo Maciel, uma figura, um dos exponenciais das figuras públicas que nós temos no nosso país, que fez com que a Receita Federal passasse a ter o respeito que ela tem hoje. Inclusive, quem não entregou o seu imposto de renda, tem uma multa. Isso foi colocado na sua época, era uma bagunça no nosso país. Sempre se adiava o prazo, e desde aquela época, já faz alguns anos, isso não acontece mais, e é muito bom. Então, ele também se posicionou contrário ao veto, mas também dizendo que era contrário porque o próprio presidente reconhecia a intenção da emenda, que estaria fazendo uma MP. Eu acreditarei na boa vontade do governo e votarei, vereador Gerson Sartori, favoravelmente ao trâmite da moção, mas com esse compromisso assumido aqui de público. Não havendo quem queira discutir a moção, vamos passar então à votação. Com 12 votos pela aprovação, 3 senhores vereadores ausentes e esta presidência que regimentalmente não vota, a moção está aprovada. Vamos passar então à análise do 7º item da ordem do dia, que é a moção de número 150 de 2007, da autoria da bancada do PT, de apelo ao governo do Estado por implementação de merenda nos estabelecimentos de ensino no período noturno. A moção está em discussão. Com a palavra, o líder da bancada do PT, vereador Gerson Henrique Sartori. Senhor presidente, senhores vereadores, vou estar lendo aqui a moção, até para que as pessoas que estão aqui e as pessoas que também nos acompanham pela TV Legislativa, bem como os ouvintes da Rádio Cidade no período noturno, possam estar fazendo o entendimento desta moção.
Considerando a realidade brasileira, onde grande número de adolescentes e jovens ingressa cada vez mais cedo no mercado de trabalho, o que determina a procura pelo ensino regular no período noturno. Considerando que a nossa cidade já possui características de um grande centro urbano, o que impõe um ritmo de vida acelerado, que somado às dificuldades de locomoção e a financeira, bem como a pura e simples falta de tempo, tem levado os nossos jovens a arrumar direto do trabalho para a escola, muitas vezes sem condições de suprir suas necessidades alimentares. Considerando que para assegurar a qualidade de vida de nossos jovens, uma boa e saudável alimentação é fundamental para o seu rendimento no trabalho e nos estudos. Considerando destacar-se, assim, a importância da merenda escolar para os alunos das escolas públicas do período noturno, atendendo a milhares em todo o estado de São Paulo. Considerando que a Lei 2037, de 11 de julho de 1979, no seu artigo 1º, diz que a merenda escolar será distribuída aos alunos matriculados no período noturno nos estabelecimentos de ensino de primeiro e segundo graus, sem prejuízo da distribuição que já vem sendo feita aos alunos das escolas de primeiro grau nos períodos diurnos. Considerando que a retomada da distribuição da merenda escolar nos estabelecimentos de ensino no período noturno seria de enorme valia aos estudantes, a bancada do PT apresenta este pedido e pede o apoio aos vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, esta moção, para nós, ela é muito importante, é muito cara, uma vez que já acontecia isso. Eu me lembro que, há anos atrás, as escolas estaduais, no período noturno, tinha a merenda escolar e era muito importante para os alunos. E a gente vê que hoje continua sendo, como bem diz aqui nas explicações, tem as condições financeiras, tem as condições de transporte, a gente sabe da dificuldade, principalmente quando vai de um terminal a outro, né? Sem entrar na história do bilhete único, vereador Marcelo Gastaldo. Mas a demora do ônibus é muito grande. A gente viu a questão aí, segunda-feira, acabou acontecendo, a gente viu as denúncias do terminal rodoviário aqui da Vila Ares, onde os ônibus demoraram muito. Isso acontece com frequência. Então, são várias as questões que faz com que a gente peça o apoio dos vereadores para estar favorecendo aí uma classe importante, que é o pessoal mais humilde, é o pessoal que tem que trabalhar, às vezes com salários pequenos, e que depende também de condução e acaba sendo prejudicado. Então, nesse sentido, para estar melhorando a qualidade de vida, a qualidade e a capacidade das pessoas terem um entendimento na sala de aula, até porque com o estômago vazio não dá, nós pedimos, então, em nome da bancada do PT, o apoio aos demais vereadores para que essa moção seja aprovada e para que a gente consiga, através dos demais partidos, conversar com deputados estaduais, fazer gestão também no governo do Estado para que retome a merenda escolar noturna para os alunos do ensino público. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. A moção continua em discussão. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Eu não vou usar da tribuna, porque eu não usarei os 5 minutos. Eu acho que votarei favoravelmente a moção. Estou de bem com a bancada de oposição nessa casa aqui na manhã de hoje, senhor presidente. Logo depois do dia do trabalho. Então, votarei favoravelmente a moção, em que pese, né, ser uma pena que a gente tenha que estar fazendo apelos nesse sentido, né? Eu acho que é importante, quando nós não tivermos mais os nossos jovens sendo obrigados a trabalharem tão cedo, como bem disse o vereador Gerson Sartori, mas que pudéssemos cumprir, né, com um salário mais digno aos pais, para que pudessem dar toda a cobertura aos seus filhos. São essas minhas palavras, senhor presidente. Continua em discussão a moção. Não havendo mais quem queira discuti-la, vamos proceder à votação.
Com 10 votos pela aprovação, 5 senhores vereadores ausentes, e esta presidência que regimentalmente não vota, a moção de número 150 de 2007 está aprovada. Essa presidência recebe o requerimento ao plenário de urgência de número 939, de autoria do vereador Gerson Henrique Sartori. O requerimento traz todas as assinaturas regimentais. Está em discussão o requerimento de urgência. Em votação. Com 10 votos pela aprovação, 5 senhores vereadores ausentes, e esta presidência que regimentalmente não vota, o requerimento de urgência para apreciação do projeto de resolução de número 730, do vereador Gerson Henrique Sartori, que altera o regimento interno para criar o diploma de Amigo do Meio Ambiente, está aprovado. Para que o projeto seja discutido, é necessário se escutar a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Adilson Rodrigues Rosa. Na sua ausência, o vereador Gerson Henrique Sartori para relatar no projeto. Comissão de Justiça e Redação. Indicando o vereador Marcelo Gastaldo para relatar. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de resolução de número 730, de autoria do vereador Gerson Sartori, relator pela Comissão de Justiça e Redação, acompanho o parecer da consultoria jurídica, dizendo que o projeto é legal. Então, meu parecer é favorável e peço ao senhor presidente que consulte os demais membros dessa comissão. Parecer favorável do relator. Vamos consultar, então, os demais membros da comissão. Vereador Adilson Rosa, acompanha o parecer. Vereador Gerson Henrique Sartori, acompanha o parecer. Vereador José Galvão Braga Campos, acompanha o parecer. Vereadora doutora Silvana Cássio Ribeiro Batista, na sua ausência, a vereadora Ana Tonelli, acompanha o parecer. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiro vereador Cachan, que me ouve atentamente, e até para a gente não alongar aqui, a ideia desse diploma Amigo do Meio Ambiente é para que no dia 5 de junho, em comemoração ao Dia Nacional do Meio Ambiente, vereador Cachan, a gente possa estar entregando esse diploma, premiando as pessoas ou entidades que fizeram ou faz alguma coisa significante para o meio ambiente, até porque é um tema que está bastante em discussão, além do que é um tema muito importante até para o futuro, para os dias de hoje, para o futuro e para o desenvolvimento do nosso país, do mundo como um todo, vereador Doca. Então, é nesse sentido de estimular as entidades, de estimular as pessoas para que elas possam estar ajudando na preservação do meio ambiente, dando ideias, fazendo ações, porque só assim é que a gente vai estar avançando. Acredito que se a gente tivesse pessoas, mais pessoas, vereador Tico, como o Joel Lanza, que está sempre preocupado, seja na questão do Atibaia, aqui em Jundiaí, em toda a região, com certeza facilitaria muito a defesa do meio ambiente. Então, é no sentido de estar... Tem uma parte, vereador Julião. Inclusive, eu gostaria de dizer, em que pese, em algumas das suas palavras, terem sido infelizes, o deputado Paulo Pereira ontem, né? Mas a Força Sindical, no dia 1º de maio, fez todo o evento do trabalhador voltado ao meio ambiente.
Então, há hoje que se ter uma consciência muito grande a respeito do que nós queremos para o nosso município, nosso estado, para o nosso país e para o mundo. Então, acho que é importante e contará com o voto desse vereador, o senhor vereador Gerson Sartori. Muito obrigado, vereador Julião. Aliás, a CUT também foi o mesmo tema e, infelizmente, o deputado Paulo Pereira fez uma declaração horrível, né? Parece que ele está se aliando ao deputado Clodovil para falar bobagens, mas, infelizmente, esse tipo de coisa, não é, vereadora Ana? Verdade. O senhor permite uma parte, vereador? Tem uma parte, vereadora Ana Tonelli. Aliás, a bobagem que o Clodovil falou, fugindo do tema um pouquinho, mas só em cima do que o senhor comentou, eu acho que vai dar pano para manga lá em Brasília, e queira Deus que dê mesmo, porque mulher não é para ser tratada da maneira como ele fez. Eu acho que aqui a vereadora Marilena e a vereadora Silvana, elas concordam conosco. Mas em cima do que o vereador Julião falou numa parte a Vossa Excelência, realmente, e a gente vê todas essas ações, não é, voltadas para o meio ambiente, porque senão o que será das nossas filhas, dos nossos filhos e netos daqui a uns anos? E bem, a propósito, o jornal O Estadão traz hoje uma matéria no seu caderno Cidades. O prefeito Kassab, da capital, está premiando com R$25 e alguma coisa cada associação que plantar, não é, uma árvore nas ruas, nas calçadas, né, de alguns bairros da capital paulista. Vejam a importância, não é, que devemos dar para o meio ambiente. Cumprimento Vossa Excelência, que nos mesmos moldes que fizemos também para a mulher, não é, dando aquele título na Semana da Mulher, e Vossa Excelência agora propõe também esse projeto para os defensores do meio ambiente. Com certeza será aprovado por unanimidade. Parabéns, vereador. Muito obrigado, vereadora Ana. E foi através daquela iniciativa que me veio essa ideia, realmente. Tem uma parte, vereador Tico. Parabenizar Vossa Excelência, votarei favorável e dizer, realmente, que podemos agora, com a iniciativa do senhor, homenagear pessoas que realmente lutam pelo meio ambiente de nossa cidade, que já lutavam antes, né, vereador? E hoje, todos nós vemos que toda a comunidade, todo o país, né, que é uma questão mundial hoje, o problema do meio ambiente. Então, é baseado, obrigado, vereador Tico, é baseado nesse sentido, senhor presidente, que eu peço o apoio dos vereadores, e é realmente para estimular esse tipo de discussão. E, como o vereador Júlio falou do 1º de maio, do Paulo Pereira da Silva, tive a oportunidade, só para encerrar, fugir um pouquinho do assunto, de participar ontem com o vereador Zé Dias, do 1º de maio, lá do Sindicato dos Metalúrgicos, e tivemos lá, inclusive, a oportunidade de ver um lançamento da dupla César e Paulinho, companheira a companheiro, e essa vida de conduta que mostra. O resto eu nem vou falar, porque senão eu vou cair aqui como o Paulo Pereira da Silva, vereador Julião. Muito obrigado, presidente. Eram essas minhas palavras. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Com 13 votos pela aprovação, 2 senhores vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, o projeto está aprovado. Vamos passar agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Os requerimentos de número 934 a 938 serão discutidos englobadamente. Estão em discussão os requerimentos. Com a palavra, o vereador Gerson Henrique Sartori. Senhor presidente, senhores vereadores, tem um requerimento de autoria deste vereador no dia de hoje, e eu peço o apoio e a compreensão dos demais vereadores, em função de uma matéria vinculada pela TV Tem, durante a semana passada, quando o delegado Dr. Fernando Bardi pegou os documentos dos bingos da cidade e disse que lá havia
no alvará jogos de bilhar, no outro salão para festa, esse tipo de coisa. Então, nos causou a dúvida, uma vez que, procurando no Código Tributário da Prefeitura, eu encontrei lá o item onde tem bingos. Então, eu achei que está um pouco complicado isso, e por isso estou perguntando para a Prefeitura quantos alvará de bingos existem em Jundiaí, quais são, e fornecer o endereço e qual código do Código Tributário, qual item do Código Tributário Municipal eles estão instalados. Também protocolei na Câmara, mas com tranquilidade, vou esperar aqui o retorno, mas também é um tema que acredito que a gente venha a discutir depois, que é a questão da emissão, a possível irregularidades da emissão de alvarás pela Prefeitura. Acredito que isso pode até levar a nossa Câmara a estar discutindo a questão tributária do município, porque sempre vem questões por parte de comerciantes, coisa do tipo de alvará irregular. Então, eu tenho bastante dúvida nessa área, mas isso é para depois. Mas, nesse momento, é esse o requerimento que está, é para saber quantos e quais são os bingos da cidade, o endereço, e em qual item do Código Tributário eles constam. Porque me causou muita dúvida, e sendo o delegado doutor Bardi, sendo um funcionário público também, né, do Estado, mas funcionário público, falando isso pela emissora de televisão, me causou uma série de dúvidas, e eu espero ter essas respostas para a gente continuar depois o debate sobre esse assunto. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Os requerimentos continuam em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Com 15 votos pela aprovação e essa presidência aqui regimentalmente não vota, os requerimentos estão aprovados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Eu gostaria da retirada do meu nome para o grande expediente. Abro mão. Retirada do nome da vereadora doutora Silvana para o uso da palavra no grande expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Julião. Senhor presidente, eu também gostaria de fazer a retirada do meu nome do grande expediente, mas eu gostaria apenas de fazer um registro, senhor presidente. E sei que é uma ação de muitos dos senhores vereadores nesta casa, inclusive deste também, a respeito do Jardim Pacaembu, principalmente da questão de ônibus. Sei aqui de alguns vereadores, não vou citar nomes para não esquecer de ninguém. Sei que existe a luta de muitos dos vereadores aqui para que seja dada uma solução aos moradores do Jardim Pacaembu na relação do ônibus. E também tem informações, senhor presidente, de que o secretário de Transportes, o engenheiro Cláudio Janin, fez um levantamento junto à população lá residente e deverá, em breve, estar tomando providências. E a gente espera que, com isso, venha a sanar todas as angústias daquela população. Mas fiz questão de fazer essa introdução a respeito dos ônibus, para dizer que, assim como acredito que todos os senhores também receberam, um abaixo-assinado
que foi protocolado junto à Secretaria de Transportes, ao comandante da Guarda Municipal, de moradores da região do Jardim Pacaembu, em relação ao que acontece no entorno da Escola Maria de Lourdes. Uma escola que hoje sofre, pelo que é passado aqui por esses moradores, com os seus alunos no entorno da escola, fazendo barulho, com som alto, provocando, segundo palavras deles aqui, não propriamente os alunos, mas as pessoas que ali ficam no seu entorno, provocando até apagão, aumentando o índice de roubos de tapes, de documentos e do próprio carro. Ou seja, há um grito geral daquela população do Jardim Pacaembu solicitando maior segurança, senhor presidente. E acho que cabe a nós, vereadores, fazermos o pedido para que isso ocorra, né? Acho que não é mais só a questão do ônibus agora. Nós estamos ampliando o pedido para ônibus e segurança. Então, estamos agora extrapolando a Secretaria de Transportes, que era um pedido, acho que, de muitos senhores vereadores, para que agora também a nossa guarda, a nossa polícia militar, ou seja, enfim, todos os órgãos de segurança do nosso município, possam dar uma olhada com muito carinho para a região do Jardim Pacaembu também. Pela ordem. Senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem também, por favor. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Para, da mesma maneira que fez o vereador Julião, também pedir a Vossa Excelência que cancele a minha inscrição no grande expediente de hoje. Obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Cláudio Miranda. Também solicitar que retire a minha inscrição do grande expediente e, como eu disse na última sessão, que lembraria cada sessão a respeito da questão do Córrego das Flores, deixar registrado novamente que naquela ação do saneamento para todos, que os responsáveis deem prioridade ali ao Córrego das Flores, que a situação está insustentável ali na Vila Comercial. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Doca. Eu peço a gentileza de retirar meu nome. Por favor, da explicação pessoal. Pela ordem, vereador Gerson Sartori. Eu pretendo também retirar a minha inscrição e só fazer uma colocação aqui, que os velhos tempos, os velhos dias da TV educativa voltaram e o boicote à bancada do PT já vem há mais de 2 meses, o que eu quero lamentar, porque a TV educativa é uma TV para a população de Jundiaí e não é para este ou para aquele partido, para esta ou para aquela tendência, ou para aqueles que defendem ou não defendem o prefeito. Então, eu quero lamentar, em nome da bancada do PT, este boicote que retomou a TV educativa de Jundiaí. Não os seus funcionários, porque são pessoas distintas, competentes, mas sim a forma como que o governo e a chefia de governo, através do seu secretariado e talvez do próprio prefeito, da Secretaria de Comunicação, não sei, a palavra fica com eles, mas o boicote está acontecendo à bancada do Partido dos Trabalhadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cláudio Miranda. Só para dizer ao vereador Gerson Sartori, através da presidência, que não fique triste não, porque eu também estou nesse mesmo barco de boicote por parte da TV. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Val, espero que não esteja no boicote. Não, senhor presidente. Está indo tudo em ordem. A TV educativa não me boicotou ainda. Senhor presidente, somente para que retirar também a minha inscrição da minha fala para o grande expediente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador José Galvão Braga Campos. Vereador Tico. Eu gostaria de retirar minha fala também, mas antes, só dizer que parabenizar todos os trabalhadores, né, de nossa cidade, de todo o Brasil, e dizer que nós caminhamos ontem em alguns eventos da cidade, junto com o senhor prefeito também, esteve em alguns locais também, estivemos com o Laurindo, presidente do Sindicato dos Rodoviários, e que reviu meu amigo Pedrão de Alcântara também, que gostaria de deixar registrado. Fui até o Corrupira também, ao Parque do Trabalhador de Jundiaí, o Parque Corrupira, em que cumprimentamos a Nazaré, todos os funcionários lá também, e dizer que fui também no SESC, ali nas instalações, as futuras instalações do SESC, em que eles apresentaram a maquete também, né? E só para terminar, presidente, quando houve a reforma do viaduto Esperandil Peliciari, viaduto da Duratex, suprimiram algumas vagas da Avenida São João. Então, recebo aqui um pedido
do Edivaldo Bronzelli, do Valdemar Bertazzoni, para que volte essas vagas, uma vez que a Ponte São João tem esse problema de trânsito, problema caótico do trânsito na Ponte São João, e que, devido à reforma do viaduto, suprimiram as vagas. O viaduto voltou a funcionar com suas duas mãos, liberou as duas mãos, e a Torres Neves voltou mão dupla também, mais as vagas da Ponte São João, prejudicando mais uma vez os funcionários, os comerciantes, não voltaram as vagas naquele local. Então, a gente pede encarecidamente para o secretário Giannin que reveja a situação, porque a alegação foi a questão da reforma. Então, já está na hora de voltar as vagas dos carros na Ponte São João. São essas minhas palavras, presidente. Muito obrigado. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Pastor Roberto Conde. Eu queria abrir a mão da minha fala no grande expediente, queria fazer também um apelo, que há mais de 2 meses que eu venho pedindo o assento para o abrigo de ônibus ali da Doutor Cavalcante, e até agora nada. 2 meses tiraram o assento para a reforma, as pessoas ficam em pé, esperando o ônibus, que nos finais de semana demora mais de 1 hora para passar, um monte de gente ali no ponto, que é um ponto estratégico, e até agora nada. Já encaminhei para a Secretaria de Transporte, o diretor só diz há várias semanas que vai colocar, e já se vão 2 meses que as pessoas estão em pé. Vamos ver até quando, né? Questão de ordem, vereador Zé Antônio Caixã. Eu também gostaria de pedir que retirasse na minha fala no expediente, só que gostaria de utilizar esse meu espaço de questão de ordem, dizer que logo mais às 13 horas estaremos lá com o secretário de Obras e o pessoal do DAI, lá no Jardim do Lago, para verificar a possibilidade de alguma coisa naquela área que existe a caixa d'água, lá no alto do Jardim do Lago. Então, alguma obra vai sair para a população daquele bairro tão carente em lazer, principalmente. E também gostaria de solicitar novamente aqui, estamos aguardando aquela cobertura já prometida pela Secretaria de Serviços Públicos, uma cobertura na Praça Getúlio Vargas para que seja utilizado para os senhores da melhor idade, da terceira idade, dos aposentados, a se jogar um carteado, passar umas horas de lazer por lá. Então, essa é a minha questão de ordem. E a Vila Progresso continua sem subir, sentido ir para minha casa. Volto novamente de helicóptero, porque não tenho por onde subir, só descida tem por lá. Estamos aguardando com ansiedade, a promessa era para já poder 1º de maio, e ontem não vi nada acontecer. Por isso, novamente, estaremos cobrando o senhor secretário de Transporte, o senhor Cláudio Giannin, para que remexa em alguma coisa naquelas vias principais entre a Avenida São Paulo e Fernando Ares. Faremos uma indicação sentido via sua casa, vereador Antônio Caixã, para ver se nós temos a oportunidade de sermos atendidos. Eu agradeço suas palavras, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Dilson Rosa. Senhor presidente, também gostaria de pedir a retirada aí da minha inscrição para falar no grande expediente e aproveitar a oportunidade para convocar os vereadores membros das comissões de Justiça e Redação e de Segurança Pública para sexta-feira, às 13 horas, lá na sala de reuniões, para que possamos apresentar o cronograma de trabalho para a discussão do projeto de fecha-bar. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, eu gostaria de abrir mão da minha fala, mas solicitar imediatamente uma questão de ordem para alguns pontos. Em primeiro lugar, reforçando aqui o que o vereador Gerson colocou, estamos sofrendo restrição de acesso a alguns setores da Prefeitura, também da FUMAS, né? Então, nós pediríamos, hoje não vi o secretário de Assuntos Parlamentares aqui na casa, eu vou retomar essa discussão com o secretário, porque é incabível. Tivemos até uma medida estranha daquela diretoria que trata das questões de conselhos, onde devolveu os nossos convites, porque é uma ação partidária.
Eu acredito que nós somos vereadores da cidade e, em nenhum momento, nossas ações, nós colocamos legenda. Nós damos o nosso mandato, é nosso, é da comunidade. Gostaria também de falar que eu gostaria de ter visto no plano, nas medidas emergenciais da saúde, algumas medidas como teremos ultrassom para não ter a fila de espera, teremos exames de endoscopia, teremos ultrassonografia, para que possamos diagnosticar precocemente doenças como o câncer e que nós não estamos conseguindo diagnosticar. Então, essas medidas pífias tomadas pela Prefeitura merecem, sim, que a população saiba que nós não estamos, em 100 dias de governo, fazendo uma avaliação. Nós estamos a 850 dias do mesmo governo. Gostaria também, senhor presidente, abusando um pouquinho desse tempo, de colocar uma preocupação que tem sido compartilhada aqui com relação às ações da FEBEM ou Fundação Casa. Foi instituída aí, foi dada à entidade Indesc a administração do projeto Esperança. E me preocupou muito uma matéria no jornal neste final de semana, onde uma entidade vai sofrer paralisação de atividades que realiza, que é a Casa da Criança, aqui em Nossa Senhora do Desterro, por conta do corte de uma verba, deve ser específica do projeto do Fundo da Criança. E, por outro lado, o projeto Esperança, sinalizando a necessidade de apoio da comunidade para desenvolver atividades como bazar, para arrecadar fundos. Ora, o Indesc, que qualificam como uma entidade maravilhosa, a entidade do bom prato, fez uma proposta para a Prefeitura, senhor presidente, para que administrasse um projeto com a capacidade de atender 25 crianças. Consta que lá tem 12. O per capita dessa criança é superior ao que muitas entidades que fazem um trabalho idôneo, fazem trabalho sério na cidade, e é de mil reais per capita. E estão com 12 crianças. Ora, pergunto, quero entender, um projeto que foi qualificado para atender 25 jovens, que tem que executar um projeto e apresentou proposta, está fazendo a mesma coisa que todas as outras entidades, já começou a passar o chapéu? Eu acho que a sociedade tem que exigir dos governos, não só do município, do Estado, que essas entidades sejam profissionalizadas, que não aceitem e não atendam ao chamado de voluntariado. Elas têm que ter pessoal técnico qualificado para trabalhar com jovens. Então, eu faço aqui o meu repúdio para que entidades que venham com essa missão de fachada a princípio e depois vem para comover com a atitude, e Jundiaí é solidária e acaba acatando, se movendo pela emoção e atendendo a esses chamados. Então, deixo aqui o meu protesto e um alerta para os senhores vereadores acompanhar, porque eu acho que é uma concorrência desleal aqui com a comunidade frente às outras instituições. Questão de ordem, vereador José Carlos Ferreira Dias. Vereador José Dias. João Henrique dos Santos,
presidente do Sindicato dos Plásticos da cidade de Jundiaí, pela festa realizada nesse 1º de maio e a outra festa realizada também no dia 29 de abril de 2007, o dia comemorando o Dia Internacional do Trabalho na cidade de Jundiaí, em Várzea Paulista. Essas são minhas palavras, senhor vereador. Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Eu também queria fazer a retirada da minha fala do grande expediente e dizer que nós estamos recebendo aqui do senhor Leonello algumas contribuições, como, por exemplo, a questão de já há quase 20 anos as promessas de recuperação e de melhoria nas questões do trânsito da Ponte São João, e dizer que as contribuições também vêm do plenário, né? Que de vez em quando aparecem algumas coisas aqui, falo que é obra da oposição, mas não é não, é coisa do plenário e pessoas que estão preocupadas com o bom funcionamento da nossa cidade e que nos relembram as várias promessas de longos 20 anos aí e sem solução final para o problema. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Também queria abrir mão da fala do grande expediente, só citar que o nobre vereador comentou sobre o boicote da TV. Eu, por inúmeras vezes, também fico sem ser entrevistado. Talvez essa falta, né? Talvez não seja falta, é que talvez em outros meios ele tenha acesso mais fácil. E até ressaltar uns pedidos que tem aqui, e inclusive por Vossa Excelência, um pedido de informação lá do Jardim Celeste, que tem entrado em evidência esses dias, e lá no bairro Santo Antônio também, a rua Antônio Demarque, os trabalhos que a gente tem à frente daquela comunidade, tanto da rua Antônio Demarque como Jardim Celeste. Esperamos que essa movimentação dos vereadores realmente traga solução para aquela população. Isso é bom demais, ter vários vereadores no intuito de melhorar a qualidade de vida de alguns moradores, inclusive dos bairros mais retirados do centro da cidade. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento dessa sessão ordinária. Pronto. Meu está registrado. Bom, eu vou lá. Com 15 senhores vereadores presentes e um senhor vereador ausente, sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.